Amandinha, o que que te fez escolher medicina e depois escolher urologia? Medicina foi, assim, mais tranquilo, porque acho que foi meio, assim, normal, assim. Quando eu vi, eu já queria estar estudando para isso. Não sei se eu ouvia muito a minha mãe falar também, ela incentivava bastante. E em casa, sempre que tinha alguma coisa nesse sentido, ai, meu irmão tá doente, ai, meu cachorro tá doente, era sempre eu que acudia. Então, eu sempre fui muito nesse sentido, assim, desde sempre, desde criancinha. Então, a minha mãe viu e me incentivou bastante. Então foi mais tranquilo saber que era medicina mesmo que eu queria. Aí veio a época de vestibular, toda aquela Aquele tensão. caos. Meu Deus, minha E mãe já que o diga tinha de na me família? levar. Já tinha médico na Então, família? assim, de perto mesmo, próximo, tio próximo, primo não. Eram tios do meu pai, primos do meu pai, que são médicos na família, né? Que a minha família é muito grande, são 11 irmãos do meu avô. Aí meu pai tem muito tio e muito primo médico, mas direto dentro de casa eu sou a primeira. Legal. Aí depois a urologia foi assim, eu falo que nada é por acaso na vida, né? Eu já tinha gostado muito no internato da minha faculdade, né? Na Uninove que eu me formei lá na 9 de Julho Vergueiro, lá em São Paulo. Então já tinha sido um internato que tinha me chamado a atenção. Aí quando eu vir pra cá fazer cirurgia geral, primeiro estágio que eu entrei na cirurgia geral na HUSP em Bragança, tudo novo, foi urologia. Aos sinais. Nossa, E aí eu me senti muito bem recebida pela Selene na época, que era R1 da Uro. Então, eu conheci o hospital por ela, onde era a tomografia, foi a Selene que mostrou, enfermaria, todo o caminho foi ela. Então, foi tudo muito, assim, próximo, né? Com muito carinho que eu tinha a urologia para mim. E depois, a minha mãe lembrou uma história muito engraçada, que o meu cachorro, quando eu tinha lá uns 12 anos, acho que 12, 13 anos, ele chegou em casa capado. Nossa. Sangrando, Tá brincando? sangrando, Como assim? sangrando, juro por Deus. E aí ele chegou sangrando. Aí a gente não sabia do que era. Aí a minha mãe chamou a veterinária. Aí foi ver, ele tinha sido capado na rua. Alguém capou ele. Ele deve Como ter seguido alguma cachorrinha e capou ele. E quem que foi acudir? Eu. Ah lá, foi seu primeiro procedimento urológico. Urológico. É verdade. A minha Antes mãe de ser que lembrou médica. isso. E assim, eu tenho irmãos homens, sempre convivi com os meninos, jogava futebol, ia na escolinha de futebol homens. Aí hoje, meu filho, menino, meu cachorro é homem. Então, Se engravidar de urologia. novo, vem É outro urologia. menino. Não tenho o que falar. Nada é por acaso nessa vida. Nada é por acaso. E você, Lara, por que você escolheu anestésio e por que medicina? Medicina nunca foi um sonho de infância pra mim, mas daí chegou o terceiro colegial e aí, vamos prestar o quê? Daí tinha algumas amigas que iam prestar medicina, eu falei, deixa eu pesquisar mais disso. Meu pai e minha mãe eram dentistas, gostavam da área de saúde, cuidei muito da minha avó, do meu avô que fez hemodiálise, adorava o hospital, daí eu falei, vou prestar. Fiz 2 anos e meio de cursinho, fui pro Rio. Agora, anestésio é um caminho longo, bem longo. Eu fiz 6 meses de tudo no HUSF, larguei e queria pediatria. Me inscrevi numa pós de pediatria. Vou ser pediatra. Daí depois larguei a pós. Fui prestar ortop. Meu Deus, eu não sabia disso. Tudo no HUSF. Eu não sei nem como a HUSF me aceitou de volta. Essa destino. doidinha, tá testando cada hora uma coisa. Larguei ortop. Fui fazer 1 mês de estágio no SEMA em São Paulo de otorrino. Caraca, velho, não tem nada a ver Olha. uma coisa. Você gostava de bastante coisa, né? Daí falei, não é isso. Larguei, prestei clínica médica. Não passei. Acho que o Vitor deve ter roubado a minha vaga. Daí falei, gente, e agora? Eu preciso pensar. Fui na cartomante pra ler minha sorte. Ela não me ajudou nada. Não ajudou. Constelação familiar. Mas não deu nada certo. Fui pra psicóloga. Daí, a Gabi, que agora é chefe, que foi minha R+, que inclusive foi mãe na residência também, de 2. Sim. Ela prestou, a gente dava plantão junto, ela tava na anestesia, ela começou a me falar. Eu falei, interessante, negócio de hospital. Tem um amigão que era anestesista, ótimo anestesista, o Rodrigo. Daí eu acompanhei ele em São Paulo, daí eu falei, deixa eu ver qual é. Já desisti tantas, né? Se eu desistir de mais uma, tá tudo bem. E acabei me encontrando. Adoro o centro cirúrgico, adoro o hospital. Legal. É muito legal, E deu porque certo. no podcast passado, semana passada a gente não teve, mas o retrasado, a gente conversou sobre pronto-socorro. E a gente recebeu a Mari Fernandes. E a Mari conversou como é normal a gente recalcular rotas, né, na vida. Sim. Do tipo, ela começou a fazer anestésio, fez 1 ano de anestésio e no R2 ela falou, isso não é pra mim, eu tô aqui, não tô feliz E tem onde que eu ter tô. coragem. É muito Isso aí é mais muita difícil coragem. largar a residência muito do que mais você difícil. ser R1. É muito mais difícil E- você e- ter a coragem de largar. É, Eu já tô passando por isso e vou sair fora, não E tem é uma como. coisa que provavelmente você vai seguir o resto da vida. Então, É.
Não é A fácil. gente Tem que ter precisa coragem. Mas foi muito normalizar bom. sobre se conhecer tentar, ali, ver ué. o que é pra você e o que não é. E Até acertos porque, e erros, né? A Acertos gente e erros. vai se descobrindo assim. até Sim. porque no internato a gente não tem a noção Não. do que é Não. residência. Não. Não tem mesmo. Não tem, você é muito tonto. Você não entende aquilo lá, aquela rotina de acordar cedo, de você viver aquilo. Não entende. E Aí no na hora que você vai internato? fazer, É. você se encontra ou não, Às né? vezes você se apaixona por tudo. Eu me apaixonava por tudo. Nossa, eu rodei isso. Ai, A quero gente ser percebeu, isso. Lara. É. E depois desistia. E Mas é aquilo, é que assim, a gente só conhece o glamour de cada especialidade. Você não vê o lado É, porque ruim, o o arroz com internato você feijão. tem horário pra chegar, É. você pode sair pra comer, Exato, você tem horário pra ir Tudo embora. florido, né? Tudo florido, só fica na parte boa. Sim. E vocês trabalharam antes de entrar na residência? Deram plantão? Como que foi? Foram plantoneira ou... Não, eu dei sorte na vida. Já foi direto? Prestei, é que assim, na época eu não sabia o que eu queria direito, se era cirurgia geral. Ai, esqueci dessa parte. Aí eu falei, será que eu vou fazer cardiologia ou vou fazer cirurgia geral? Era Igual essas o Igor. duas O clássico. Igual o Igor, né? Ah, é? Aí, é verdade, você falou mesmo de cardiologia. Aí eu falei assim, vou prestar só o SUS, o SUSinho e Bragança, que é perto de casa, porque eu sou de Extrema, né? Sim. Falei, se for o que é pra ser, vai ser. Aí, nossa, aqui eu tinha ido muito mal na prova, puta prova difícil que é aqui em Bragança. E você não acha lugar pra estudar, você não acha ninguém pra falar. Aí falei, beleza, vai ser o que Deus quiser. Aí eu tava viajando, não tinha passado de primeira, tava viajando lá no... Como que era? Punta del Oeste, lá no Uruguai. Aí a Anaídes, que foi minha R igual na época, me mandou mensagem. Você é a próxima a ser chamada, você vai querer ficar? Senão eu já vou avisar o próximo. Você Ela veio era de assim. lista. Eu fui a não última, fui a lembrava. raspa do tacho. Falei, gente, eu vou fazer, passei. Passei e tô indo. Agora foi a raspa do tacho, a última. Nossa. entrei. Só. Aí foi por isso que eu fiz cirurgia. A Amanda, pra Mas quem deu não certo. sabe, a Amanda foi minha R- na cirurgia geral, não ficou contente e quis ainda vir pra Sofreu mais um urologia. Você tratou ela muito bem. Tratei ela tão bem Mas muito bom. assim. que ela Essa veio. fama é ótima. Exato, mas é isso que importa. Importante que se Brincadeira. encontrou na urologia Sim. e tá encaminhando. Já é uma excelente urologista, agora Nossa, tá só no obrigada, final viu? do ano só aperfeiçoando. Sim. Mas é verdade, Mandinha, muito orgulho. E você, Lara, deu plantão nesse tempo? Eu Como é que foi? dei muito plantão. Me formei em 2017, então assim, tem um tempinho já que eu me formei, 8 anos. Daí, me formei dando plantão, né? Me formei no Rio de Janeiro. Sim. Lá a gente fazia muito plantão acadêmico. Então, assim, me formei já com... No primeiro dia que a gente pega o CRM, já tava de plantão. Daí, acabei vindo pra Bragança, dando plantão. Passei em GO, continuei dando plantão, larguei. Então, assim, dei plantão... Larguei o PS tem 2 anos. E o que era o Nossa. medo? A gente sempre fala isso porque tem muito É. recém-formado que segue a gente e muita gente que tá se formando. E a gente fala o quanto é difícil dar plantão, né? Por mais que a faculdade te treine pra isso, chega na hora, você tem dificuldade, assim, de muita coisa, né? O que arrepiava a espinha, assim, pra falar assim, nossa, tomara que não chegue isso no meu plantão. Aí chega. Quando você vai assim. E a vida real é Pé bem frio. diferente É. do internato. Eu tive sorte, porque quando eu falei, o Rio tinha muito plantão acadêmico. Então, eu me formei e o hospital que fazia o plantão acadêmico me contratou. Como é que é o plantão acadêmico? No Rio é legal, não sei aqui em São Paulo, tá, gente? A gente tem os preceptores, que na verdade são médicos plantonistas, a prefeitura contrata a gente dá um plantão, Vocês recebem. recebe. Ah, eu não sabia que tem Que isso. demais. A gente é contratado pela prefeitura ou pelo hospital. Mas já é médico formado. Eles já são médicos formados, a gente é acadêmico. Ah, Daí a gente tem um carimbinho acadêmico sob supervisão médica e qualquer dúvida a gente vai perguntando. Então a gente vai atendendo ficha, tipo, puxando. Então, vocês são- clínica tipo, médica. Que legal. Que legal. Então isso ajudou. Sim. E no Rio acaba chegando muito indigente, muita gente baleada, indigente. Então, assim. Muita emergência. Tem um paciente morto, que indigente. Vamos passar um central. Vamos tentar uma PAI. Então, isso acabou diminuindo um pouco o meu medo, Aham. mas eu tinha medo de tudo. Até de prescrever uma dipirona. Quando Sim. termina, Quando né? era o meu CRM, a gente falava, e agora? É verdade. Será que é só uma dor? Será que não pode ser um infarto? Uma dor de estômago. Será que pode ser um infarto? Será que eu tô comendo bola? Porque é uma vida, né? Então, Essa responsabilidade que a gente tem, né? De Sim. você ter ali o peso do carimbo, ele pode ser leve, mas pesa bastante, né? De Bastante. você ver um paciente que internar ele não é tão difícil. Sim. O difícil é você dar alta pro paciente. É. Falar, não, pode ir embora tranquilo,
que isso que você tem só é uma gastrite, não é um Você infarto. sustentar esse tranquilo. Então, assim, isso é bem difícil. complicado mesmo. Mas e você sentiu alguma diferença das outras especialidades? Como que foi pra você? Senti muito. Parece que as outras especialidades ficaram muito felizes. Assim, era só notícia boa, né? Porque não ia mexer na escala, não ia atrapalhar. Porque assim, você tá gestante, então você tem que se adaptar. Você vai mexer na escala, não tem outra opção. Mas assim, na residência ou fora da residência. E se a gente não engravidar, se as mulheres não engravidar, acabou o mundo. Então assim, a vida tem que seguir, as pessoas têm que se multiplicar. Então, senti uma felicidade maior das outras especialidades. Tipo, você, eu tô grávida. Nossa, parabéns, que ótimo. Agora, alguns chefes falam, você tá grávida. Puta, e agora? Entendeu? Eu adorava o plantão de quinta tarde, com a Roberta e com a Laís, que elas me levavam, que tinha o café lá dentro da USP, elas me levavam lá tomar um sorvete, comer um docinho, elas me paparicavam. E em relação à pandemia, foi bom também. Porque na pandemia, as cirurgias eletivas não podiam acontecer. Só operava Então, eu só urgência. operava urgência. E aí, eu saí de licença e fiquei grávida, tudo na pandemia. Quando eu voltei, não Estava tinha normal. mais pandemia e eu Voltou tinha que operando. repor aqueles meses. Então, foi ótimo pra Foi mim. bom, Então, falo, nada dessa vida é por acaso. Exato. é verdade. Então, quando você tá, assim, desesperado, você fala, calma, vai dar certo, tem um motivo pra isso, Sim. acalma a mente que vai E fluir. vocês falando, né, de todas essas histórias, em algum momento já passou pela cabeça desistir da residência? Não, desistir não. Olha, desistir da residência passou pela minha cabeça durante todo o R1. Acho que ela disse várias vezes. Isso aconteceu muito frequente comigo, gente. Mas é não verdade. pela gravidez, né? Então, passou várias vezes. Eu acho que todo R1 pensa, vai no fundo. No Sim, fundo, você é. fala assim, mano, não é possível que eu vou voltar lá amanhã. Mas desde que eu descobri que eu tava grávida, eu falei, nunca mais. Foi tipo assim, Verdade. é bizarro. Bizarro. Eu pensava todo dia, eu chegava em Eu casa até cansada, eu falava assim, publiquei nossa, uma acho que eu vez. vou desistir. Depois que eu descobri que eu tava grávida, nunca Eu mais. tinha muita ansiedade pra ir no plantão noturno. Tinha muita, assim, eu falei, meu Deus do céu, vai chegar um trauma, uma esplenectomia, vou ter que entrar, assim, uma ansiedade, uma angústia de ir pro plantão. Depois que eu engravidei, que eu soube, né, que tava grávida, não sentia isso, não sei, eu não sentia sozinha mais. Mas você não tava, né? A gente tinha não, outra não. pessoa. É Legal. bizarro a segurança que Você já me sente. contou isso mesmo. Eu não sei se é porque as pessoas se mobilizam e te apoiam mais. E assim, a enfermagem mesmo me acolheu pra caramba. Eu A conto. enfermagem. Nossa, eu lembro que as primeiras pessoas que eu contei foram técnicas de enfermagem, que me viam todo dia. Eu falava, gente, não acredito, tô grávida. E contava pra elas Mas e chorava eles foram um meu pouquinho. pilar. E aí, assim, nossa. E eu acho que foi isso também, o apoio delas e porque eu não me sentia mais sozinha. É bizarro. E eu Bizarro. lembro de quando eu contei pra minha mãe, eu falei, mãe, e agora, né? O que eu vou fazer? Ela falou assim, Lara, você nunca sonhou sozinha. Então, assim, se eu antes nunca tinha sonhado sozinha, agora que eu tenho alguma coisa muito maior, eu não tô sozinha. Então, depois que eu tava grávida, eu nunca mais pensei em desistir. Que É legal. bizarro. Legal. Então, parece que me deu uma força muito... Vai ver que é por isso que eu não desisti de anestésio. Eu nunca desisti Verdade. das outras. Se Porque você tivesse foi engravidado nas engravidar. outras, tá vendo? Lara? Brincadeira. Quantos muito filhos bom. você ia ter? 5? Ah, ó. GOPED, otorrino, pelo menos 5. Ó, e aqui, ó. Daniele Gatti mandou, virou R igual das R menos por 6 meses verdade. e foi a melhor coisa que aconteceu pra ficar tão amiga dessa parceira que é a Amandinha. Como que foi isso? Assim, pra quem não sabe, porque como a Amanda Dani. ficou afastada, né, a Laura também. Daí você volta pra residência, só que a sua turma já saiu da residência. Nossa, foi... Gente, E eu aí me você senti volta, estando no no mesmo limbo. ano, Eu falava, eu tô no limbo. no mesmo ano de mais quem plus. tava no ano anterior a Deixa você. eu dar nome aos bois. Isso. O Matheus e o Rafa foram meus R iguais. E aí, quando eu voltei, eles eram meus R+. E aí, eles eram R3, eu era R2 ainda. E eles querendo me dar ordem. Falei, vai tomar no cu. Vai ficar me dando ordem? Sai fora. E aí, eles falavam, davam as condutas deles. Deu, gente, eu tô nem aí, o meu negócio é assim. E aí... Criava um com atrito, eles né, Amanda? e as meninas também super me acolheram, a Isa, a Dani, a Gabi. Porque eu cheguei, eu era R mais delas e virei R igual delas, do nada. Sim. Do nada. Então, eu não sabia muito bem como me portar, porque tinha hierarquia ou não tinha, né? Veja bem. E elas me receberam demais. A Dani virou parceiraça demais pra mim. Amigona pra sempre aí. E eu lembro que essa época eu já tava na Uro, né? Daí eu falava assim, a Amandinha vinha desabafar, às vezes falava, Amanda, larga esse povo da geral, vem pra Uro, vem fazer a cirurgia da Uro, Não sei quem me larga, convenceu a fazer urologia. Então, larga as puxou coisas. E mesmo. era verdade, eu falava, Amandinha, larga aí essa cirurgia, vamos entrar na cirurgia da Uro, vem fazer Uro, que aqui é seu mundo. E você, Lara, como é que foi?
Então, eu dei sorte porque eu acabei... São 4 meses de licença maternidade. A gente pode até postergar uns 2 meses a mais. Eu fiquei 4 meses. Só que eu acabei pagando antes. Eu acabei pagando um mês de férias e em final de semana, feriado. Então, eu fiquei 2 meses. Só que a gente no R3 tem direito a 2 meses de estágio fora. Ah, então você não voltou pro mesmo ambiente. Não voltei pro centro cirúrgico. Então, eu fiquei de estágio fora. Fiz um estágio de hemodinâmica. Então, eu não tive esse contato. Entendi. Foi bom, porque daí eu não... Também não passou por uns daí perrengues. Não criou atrito. no dia da formatura eu falei, não volto mais pra esse lugar. Não, agora, hoje eu tava lá. Mas não voltou como residente. Eu tava Exato. recebendo. Exato, plantonista. E a volta na residência, já com o bebê, como que foi a experiência? Difícil Essa ia ser a conciliar? nossa pauta agora, exatamente É isso. mesmo. Como que foi voltar e deixar o filho em casa? Ai, gente, é desesperador. Não sei se você sentiu a Como mesma que foi, coisa. Lara? Você quer falar primeiro? Tipo assim, você fica pensando, fala, nossa, será que ele tá comendo? Porque quando eu voltei, ele já tinha 5 meses e 15 dias, assim, porque eu dei fiz um mês de férias e tirei 15 dias de amamentação, fui enrolando lá, e aí consegui voltar pra residência com ele já comendo algumas coisinhas já. Aí você fica pensando, ai, será que tá comendo direito? Será que ele tá brincando? E você não tira a cabeça dele, né? Engraçado isso. Eu achei que fosse muito ruim. Muito ruim. Tipo, eu falei, meu Deus, 4 meses, o que eu vou fazer com uma bebê? Mas assim, eu quis muito voltar. E uma coisa que eu não esperava. Eu senti saudades, tipo... Porque 4 meses você fica vivendo aquele 24 horas, porteiro, né? aquele 24 bebê. O puerpério é a pior coisa do universo pra mim. Foi a pior coisa Então, do assim, universo. Eu precisava me reencontrar com a Lara, que também não era mãe. Exato. Porque eu só sabia falar de fralda, só sabia falar de cocô, de leite. Então, assim, eu falei, gente, eu vou voltar. Queria voltar, voltei muito feliz. Parece que você não sabe prescrever uma de pirona. Mas, assim, depois da primeira semana, eu falei, não queria voltar tanto assim, não, gente, vamos com calma. Então, eu já fiz meu primeiro 24 horas e o meu chefe, foi o Marcos Mori, foi um plantão tranquilo, ele me liberou 3 vezes pra ir amamentar, que eu ainda amamentava. Então, que eu ia assim, falar. isso Você foi amamentou muito bom. tudo. Amamentei até os 6 meses exclusivo, porque eu tive esse tempo de 4 meses da residência. Fiquei a louca do leite, estocando. Porque quando a mãe bota alguma coisa na cabeça, a mãe vai isso até o também. fim. É. E eu amamentei também. Então, assim, ninguém mexia no meu congelador, era só leite. Daí, ela amamentou só até os 7 meses e meio, mas foi ótimo. Então, assim, só do chefe me liberar pra poder Te ver minha ajuda, né? filha amamentar, então... Sim. Voltar Eu tive foi isso bom. muito com os meus R iguais também. Virava e mexia, ele sabe. Amandinha, você não quer ir lá amamentar? Vai lá na hora do almoço, vai lá, amamenta e volta. Porque eu também amamentei 6 meses exclusivo e depois fiquei E a estocando vantagem leite. de morar no interior é que a casa é perto do hospital, Perto. né? 10 minutinhos você tá em casa, amamenta, volta. Teve até um dia que era um sábado. Nesse dia, eu falei, Kaique, tá tranquilo. Ele levou no estacionamento do hospital. Eu lembro de fazer isso também. Eu desci, saquei o peito pra fora, ela mamou. Aumentou, mas... De fazer isso no Hospital Bragantino. Eu dava plantão lá à noite. Aí eu falei, gente, como é que eu vou passar a noite inteira aqui? O Davi precisa amamentar, mas não quero usar o leite que amanhã ele vai usar, que tava Já estocado. fica na estratégia, né? Eu falei, Gustavo, traz aqui no estacionamento, o plantão tá tranquilo. Amamentei no carro e E é bora isso, pro plantão. E eu tenho até uma foto do meu primeiro Pendura o plantão. peito e bora pro plantão. Eu tenho até uma foto do meu primeiro plantão, assim, porque Vazando, né? tipo assim, a gente Ah, trabalha sei. de pijama, né? Anestesista no centro cirúrgico. Assim, ó. Eu falei, eu trocava, punha gás e trocava e vazava. E eu achava aquilo o máximo. Eu tava, gente, eu tô amamentando mesmo. Aqui é os leites É a natureza, isso é maravilhoso. Legal. Muito legal. E o pessoal tá falando aqui. Mas não vamos romantizar. Ah, é isso que eu ia falar. Ah, A coisa lembrei. mais difícil do universo. Porque foi antes era um amamentar essa tabu falar criança. isso, né? Falar de tipo assim, eu curti muito o Primeiro, puerpério. não gostei. Então não é gostei. legal a gente. O puerpério foi uma bosta. Não quero engravidar por causa do puerpério. Que a Amanda sempre Mas passa. normaliza Pior isso, que a né? gravidez. Fala Pior que a isso. gravidez. Isso. Pior que a gravidez, não senti nada. Foi a melhor coisa da minha vida. Todo mundo me acolhendo, coisa ótima. Sim. Todo mundo achando linda, eu grávida lá no centro Ninguém te cirúrgico. achou linda do Ninguém- puerpério. Agora no puerpério, eu lá colheira com criança pra trocar, criança pra amamentar, a Plantão de criança chorando. 24. Teve um dia que eu falei assim, gente, essa criança não para de chorar, não sei o que fazer. Falei, vou tomar um banho com essa criança pra ver se melhora. Descobri que ele gostava do chuveiro, do barulho de chuveiro. Fiquei o dia inteiro sentada na privada, com a criança Com o chuveiro aqui, ligado. com o chuveiro ligado,
sentada na privada, a criança aqui. Falei, é isso aqui, a criança ficou quieta, eu vou ficar aqui. Fiquei o dia inteiro na Nossa. privada. O Gustavo chegou e eu lá, na privada, assim. Falei, não, vou sair daqui. Não me tira Ele daqui. sem entender nada. Né? Sem Quando entender chegou. nada, puerpério, gente, pelo amor de Deus, horrível. E amamentar foi também, assim, muito desafiador. Eu botei na minha cabeça que queria amamentar, não sei por quê. Fiz isso da minha Porque é vida. bom. Porque disseram pra mim que era bom. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, diz que Segundo é bom. todos os pediatras. Não sei por quê, mas é bom amamentar. Mas a Ei. moça do colar. Não tinha Eu nada. falei, disso. vou amamentar. Aí o negócio, o peito racha, fissura, sangra, a criança mama leite e sangue, você fica com dor, a criança vai pro seu peito, você já tem arrepio até o dedão do pé, porque a criança vai no teu peito, você tá morrendo de dor, e aí você chama a mulher da amamentação, vai fazer o laser no peito, ensina, pega. E todo mundo, que lindo, Todo mundo que amamentando. lindo, e você assim, arrepiada, até o dedão do pé congelando, assim, de suor. Eu suava de amamentar. Suava. De Porque doía. dor. E aí, amamentei. Depois de uns 3 meses, melhorou. 3 meses pra Nossa, melhorar. 3 meses. E foi isso, assim, não foi bom. Não gostei. Amamentação Falar que você eu foi gostei tranquila? de amamentar, não assim, gostei. Cada pessoa de um jeito, É. cada gestação pode ser que a próxima não seja assim. Eu não curti minha gestação. Não gostei de estar grávida, não curti E eu nada. já gostei de estar grávida. Aí. Adorei estar Então, grávida. o meu puerpério foi muito leve. Eu tive a E sorte... eu odiei o puerpério. Ai, Então, só. ó, É vai porque entender. é menino e menina, mano. Eu acho então que precisa de um vamos- menino e eu você preciso de precisa uma de uma menina menina. pra ter É o essa colar. experiência. Pra ter experiência. E eu tive puerpério muita bom. Da sorte gestação do meu ruim. marido. A empresa dele dá 2 meses de licença paternidade, depois Nossa, ele... que bom. Ó, meu Conseguiu marido tirar não teve isso, férias. não. Primeiro dia já tava lá. Então, assim, isso me ajudou Fingindo. muito. Porque, assim, era um dia eu, um dia ele, um dia 50... Porque pai não é rede de apoio, pai é pai. É, Então, assim, gente. Uhum. o que deixou minha maternidade mais leve foi o pai ser pai. O meu puerpério ser menos pesado, eu acho. Porque leve nunca é, né? Sim. Uhum. E eu tive sorte da amamentação, contratei uma consultora, ser tranquila. E dei sorte, né? Porque a gente sabe que a realidade não é essa. A Sim. gente sabe que o puerpério é difícil. Mas eu acho que por minha gestação não ter sido muito aproveitada, muito fácil, acabou invertendo. Porque geralmente é o contrário. E sobre você começou a falar da rede de apoio, como que foi, além do pai, né? Que agora a gente aprende já que pai é pai, não é Viu, rede de amiga? apoio. Pai é Exatamente. pai. E como que foi a rede de apoio? Como que era pra a volta, né? Eu tenho muita sorte, acredito que a Mandinha também, da minha família, da minha mãe, do meu pai, serem de Bragança, serem da minha cidade. Então, assim, tinha minha mãe, tinha a minha família aqui, o meu marido, que não é rede de apoio, o pai é pai, não é rede de apoio. E, assim, para quem não tem, deixar claro que rede de apoio também pode ser rede de apoio paga, babá, escola da Sim. municipal. Tudo é rede de apoio. Então, assim, meu filho precisa ir pra escolinha com 4 A meses, minha gente. comadre, a Carol, foi rede de apoio pra caramba. Minha sogra, minha mãe, o Gustavo, que inclusive meu marido foi. Assim, não é Marido pai, não é é- pai. é, Mas aí, ó. assim, ele foi um pai. Kaique vai Ele lançar foi um um pai. curso, hein, Kaique? Foi. É. Então, a Não, mas o gente teve Gustavo é sorte paizão, nisso. tá sempre Paizão. com ele também. Eu vou dar plantão e se vira aí, vocês dois. Se Mas vira ele aí. tá fazendo papel de pai. É. Lógico. Porque assim, o pai, que nem... Hoje ele postou o Davi no Karatê ontem, né? É, e leva pro karatê e busca, e leva pra escola e busca. E Amanda, você vai? Tô entrando em cirurgia agora, não vai dar. Eu vou lá então. A Carol vai, o Rômulo vai. E assim foi. Minha sogra muito nos primeiros meses. Então, a gente Que teve legal. sorte. A gente tem sorte. Mas, por exemplo, o Kaique, né, meu marido, que a gente não é casado, mas é marido. Sim. A gente tá 9 anos junto. Por exemplo, ele falava, Lara, tira o leite, porque é uma noite minha, uma noite sua, uma noite minha, uma noite sua, uma noitinha, uma noite sua. E assim, é certo, entendeu? Porque o Mas filho é ela de quem? pegava o peito e a mamadeira. Ela pegou depois Não, de um... não A misturou. primeira vez que eu dei mamadeira foi pra ir numa festa. Foi com um mês, tipo assim, na festa da Santa Casa. Eu falei, ela tem que pegar mamadeira, né? Tentei de tudo, mas era o meu leite, né? Então, Uhum. e ela pegou e mamava tudo E eu tinha que medo tava. de dar mamadeira e ele confundir, porque falam que confunde o bico. Então, mas eu acho que confunde. Acho que eu fiz errado mesmo. dei Confunde o sorte. bico e aí não pega mais o peito e desmama Não. precoce. Então, eu era muito noiada. E aí eu não dava mamadeira de jeito nenhum. Então, depois foi difícil tirar. Eu amamentei por 1 ano e 3 meses. Muita coisa. É.
Porque eu ficava com essa nóia. Falei, nossa, ele não vai pegar mais o peito. E aí ficava... Nossa. E a minha mãe, quando eu Não dava era mamadeira. pequena, não conseguiu me amamentar, né? E aí tive que tomar a fórmula, só que eu não peguei mamadeira. Eu era um pouquinho chato. Mas aí ela tinha que dar na colher. Na Nossa, colher. coitada. Eu fiz a minha mãe Aí, fazer isso. Minha mãe quis me nossa. matar. Porque eu não queria que confundisse os bicos. Aí eu Ixi, falei assim, mãe, Dá dá na na colher? colher. Na colher. na A avó tá colherzinha, Mas só se cara. for Só que esponja. hoje em dia, Vai só que dar hoje em dia tem uns Aquelas negócios esponjas de engraçados feijão, no assim. Mercado Livre. Tem uns negócios preparados já. É uma mamadeira que o bico é uma colher. Ó. E aí louco. você já Nossa. faz assim, já cai pra colherzinha. Mas na sua Mas eu época comprei isso, não não tinha. deu certo. Não, tinha Não isso, deu era certo. assim. Não deu Não certo. deu muito certo, não. Minha mãe quis me matar. Falei, eu vou ficar fazendo isso, enfiou o bico da mamadeira na boca da criança. Ai, não vai pegar mais meu peito. Eu lembro que o primeiro mamá que a Nina tomou, que foi pra ir pra festa, foi a mãe do Kaique que deu, foi minha sogra. Só que a minha sogra é da Bahia. Então, assim, infelizmente a gente não consegue contar com ela todos os dias, né? É. Porque Bahia é um pouquinho longe, meu marido é baiano. Sim. E você tem sorte de ter as duas As vozes. duas as duas avós famílias aqui, né? Graças a Deus. Mas assim, pra quem não... Só deixando claro, assim, pra quem não tem família, a rede de apoio não é só família, escola, gente. É gente. escola, Manda é pra babá, é tudo. Então não Depois deixem que de foi ter pra filho escola, por conta nossa, disso. outra criança.